Rodoviária do entorno, linhas serão transferidas para o terminal do Plano Piloto. Ônibus de férias. Começou hoje a redução da frota do DF e quem não estuda sentiu na pele a demora. Gravidez tardia, a maternidade depois dos 30 aumentou em quase 40% nos últimos 10 anos. E mais opções de ceias de Natal para quem tem restrição alimentar. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade segunda edição já está no ar. Seja muito bem-vindo. Depois de 5 anos, o governo do Distrito Federal vai desocupar o prédio do Terminal Metropolitano de Brasília, o antigo Touring, utilizado pelos ônibus que fazem as linhas do entorno. A partir do dia 5 de janeiro de 2020, o Touring será fechado e os ônibus do entorno irão ocupar 10 boxes da plataforma E e os 5 boxes da plataforma F superior da rodoviária do Plano Piloto, onde os passageiros deverão embarcar e desembarcar. O Touring atende cerca de 200 mil passageiros por dia. 7 empresas irão operar na rodoviária no total de 110 linhas, que se destinam a 11 cidades do entorno do Distrito Federal. Com a operação das linhas do entorno na rodoviária, haverá alterações também nos locais de embarque e desembarque de algumas linhas do transporte coletivo público do Distrito Federal. Mas a maioria das linhas não sofrerá nenhuma mudança. Tomara, né? E amanhã foi conturbada para quem depende do transporte público. Começou hoje a redução da quantidade de ônibus que circula no DF durante o período de férias. E para piorar, o metrô apresentou falhas técnicas que provocaram muita lentidão e atrasos. A redução da frota afetou cerca de 200 linhas. A Salete, que mora em Taguatinga e trabalha na W3 Norte, não gostou nada da mudança. A gente fica aqui à mercê deles, sabendo que toda hora essa quantidade de gente, a Asa Norte é a pior plataforma que tem aqui de você sair, que é aqui do lado. A gente chega atrasada no trabalho, aí vai explicar pro chefe, ele não vai entender, né? Porque tá chegando atrasado. Sempre colocar toda hora antes aqui assim, todos os dias desse jeito. A Secretaria de Mobilidade alega que neste período do ano a quantidade de passageiros reduz em cerca de 30%. Por isso, as linhas mais usadas pelos estudantes terão uma redução de cerca de 25% de hoje até o dia 24 de janeiro. Notícia que não agradou quem continua usando o transporte coletivo normalmente. Superlotação, é um caos. Demora mais? Demora um pouquinho mais. Prova disso é que essa fila para quem vai para a W3 Norte não para de crescer. É tanta gente que muitos passageiros acabam ficando de fora. Um deles foi o Douglas. O motorista fechou a porta, atropelando todo mundo, apertando todo mundo ali, ó. São 3 filas aí, ó, para poder pegar o W3 Norte aí. Mas não cabe todo mundo de qualquer jeito, né? E infelizmente não cabe, infelizmente. O trabalhador continua. O estudante, beleza, tá tudo em casa, mas o trabalhador continua. Já os atrasos no metrô foram causados por um problema na sinalização que já foi corrigido. Os trens estão funcionando normalmente. Em nota, a Secretaria de Mobilidade disse que cerca de 200 linhas de ônibus terão os horários de circulação alterados entre os dias 16 de dezembro e 24 de janeiro. Ainda em nota, a Secretaria explica que a redução é 50% menor que nos anos anteriores. Para verificar as linhas que sofreram alteração, basta entrar no site cemob.df.gov.br que aparece aí na tela. E a semana deveria começar com a volta dos radares móveis nas estradas. Pelo menos foi o que mandou a Justiça. Mas hoje estivemos na BR-040, uma das mais movimentadas do DF, e não encontramos fiscalização. Os pardais móveis estavam suspensos desde agosto. Na BR-040, na altura de Santa Maria, nenhuma mudança quanto à fiscalização de carros feita pela Polícia Federal por meio de radares. No entanto, essa situação não deve demorar muito tempo para ser modificada. Uma decisão da Justiça Federal do DF derrubou uma portaria do governo federal que suspendia o uso de radares móveis nas rodovias. A fiscalização estava suspensa desde agosto.
Na época, o presidente Jair Bolsonaro alegou que a medida era para evitar armadilhas para os motoristas, como a chamada indústria das multas. O retorno do equipamento pode frear a violência no trânsito nas estradas federais. Entre os dias 16 de agosto e 31 de outubro, na comparação com o mesmo período do ano passado, o número de acidentes aumentou, cresceu 7,2% e o de mortes 1,19%. A AGU pediu e a Justiça concordou em adiar a volta dos radares para o dia 23. A AGU também já recorreu contra a decisão de reativar os radares móveis, mas a Justiça ainda não informou se vai acatar ou não o recurso. E cerca de 2.000 motoristas aqui da capital que precisam renovar a carteira de habilitação no Detran estão enfrentando atrasos para pegar o documento. As informações ao vivo com o Cláudio Marcos. Oi, Cláudio, boa noite para você. O que é que está acontecendo? Oi, Juliana, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a gente. Olha, o problema é no sistema de biometria do Detran. Por isso, esses milhares de brasileiros estão procurando aí os postos do Detran e não conseguem finalizar o processo de renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Então, tem motoristas de aplicativo que está aí sem poder trabalhar porque não consegue renovar a carteira. Tem gente mães aí que dependem do carro para transportar o filho, levar o filho, por exemplo, até a creche, até a escolinha, então com dificuldades. O Detran reconheceu mesmo que tem esse problema no sistema de biometria, diz que esse problema começou no início de novembro e aí isso gerou aquele efeito cascata, gerou um acúmulo de trabalho e que, por enquanto, esse problema vai continuar. Eles vão levar ainda alguns dias para conseguir solucionar toda essa demanda que está reprimida justamente por conta dessa falha no sistema de biometria. Agora, o mais importante, Juliana, a orientação do Detran é o seguinte: a pessoa que estiver nessa situação pode entrar no site do Detran e imprimir lá aquele protocolo de circulação, que você pode circular tendo esse protocolo, essa autorização do Detran. Tem que entrar no site detran.df.gov.br e lá o motorista, então, faz aí a impressão desse formulário, né, dessa protocolo de autorização. E aí ele finalmente pode, então, circular até que essa CNH dele seja emitida pelo Departamento de Trânsito. Juliana. É o mínimo, né? Muita gente precisando rodar por aí. Obrigada, viu, Cláudio? Boa noite para você. Vamos ver então como é que está a volta para casa nessa segundona, já começo de férias escolares. Vamos ao vivo nas câmeras do DR. A gente começa o nosso giro no Eixão Sul. Movimentação está até que tranquila nesse trecho do Eixão Sul. Os carros andando na velocidade da pista, 80 km por hora. Agora a gente segue para a Ponte JK. Movimentação na Ponte JK também está tranquila nesse trecho, ali subida para o Lago Sul, Jardim Botânico. Então vamos agora para Épia Norte, ali subida para Sobradinho. Esse trecho que a gente está vendo, acho que está em obras, então dá para ver que tem pouco carro ali em cima. É que a gente vê uma quantidade maior de carro, tudo tranquilo. Aparentemente nesse trecho a gente termina o nosso giro na EPTG. EPTG, entrada para Águas Claras, está bem movimentada aqui. O viaduto está mais tranquilo, mas a EPTG ali embaixo, entrada para Águas Claras, Vicente Pires, Taguatinga, muita lentidão, paciência para quem está por lá. E o assunto agora é saúde pública. Não é novidade que quem precisa recorrer ao Sistema Único de Saúde sempre se esbarra nos velhos problemas de sempre: filas, falta de médico, leitos insuficientes. O que pouca gente sabe é que para cada problema de saúde existe o local ideal para ir de acordo com o grau de complexidade de cada caso. Veja agora quando buscar atendimento em UBS, UPA ou hospitais na reportagem de Rodrigo Miranda. A procura por atendimento na saúde pública do Distrito Federal não para. Sempre tem gente na entrada das emergências, na porta das UPAs e dos centros de saúde. Em muitas ocasiões, os pacientes acabam indo de local em local para conseguir a atenção adequada, mas nem sempre conseguem. Diante disso, fica a dúvida: onde o paciente deve procurar atendimento? No hospital, nas UPAs ou nas unidades básicas de saúde? Todo atendimento primário, por exemplo, deve ser feito em uma das 172 UBS. A unidade básica de saúde ela deve ser sempre a porta de entrada para esse paciente, né? Então, estou com uma dor de cabeça, estou vomitando, eu tive uma febre, uma cólica, algum sintoma desse, você deve procurar a unidade básica de saúde. Já para quem for buscar os serviços das 6 UPAs e dos 14 hospitais, também precisa ficar atento para não perder a viagem. O paciente deve sempre procurar
possível a unidade básica de saúde. Claro que um acidente, um paciente que está sentindo uma dor forte, suspeita de um infarto, né, levou um trauma, uma queda, bateu a cabeça, aí eles devem ser encaminhados para o hospital. Mesmo assim, nem todo mundo sabe disso. E na hora de procurar atendimento, vai sempre na unidade mais próxima. Em geral, eu procuro a UPA, né? Ou um hospital mais próximo que tiver. A gente tem que ir no mais próximo, né? Aí chega lá, eles mandam você ir para a UPA, manda para ir para o hospital. E é assim, jogando um para o lado, de um lado para o outro. Pensando em desafogar os atendimentos na rede pública de saúde, o GDF pretende construir 7 novas UPAs, além de 4 novos hospitais, entre eles um oncológico e um materno-infantil na Ceilândia. A única cidade que já tem uma UPA e vai ganhar uma segunda UPA é a Ceilândia, por conta do volume populacional, né? A cidade que tem uma população muito grande, mas várias outras cidades, Planaltina, né, vão receber UPAs que atualmente não tem, e a gente tem uma previsão de construção de mais hospitais. E olha, sem ar-condicionado, as cirurgias eletivas do Hospital Regional da Asa Norte estão temporariamente suspensas. Por conta da falta de manutenção dos aparelhos, estão sendo feitas apenas as cirurgias de urgência. Os casos de menor risco estão sendo remarcados. Em nota, a Secretaria de Saúde disse que estuda todas as possibilidades para a troca dos aparelhos o mais rápido possível, mas não deu um prazo. Em encontro com empresários, o governador Ibanez Rocha afirmou que pretende privatizar a SEB até abril do ano que vem. Assunto de hoje do nosso comentarista Cláudio Humberto. Olha, a privatização da SEB, tão urgente quanto necessária, voltou a ser objeto de discussão após o discurso do governador Ibanez Rocha, sexta-feira, em que ele fez um balanço muito positivo da sua gestão e reafirmou o compromisso de modernizar o GDF. Já não era sem tempo. Mas a polêmica fica por conta exatamente dos oportunistas que não querem largar as boquinhas e os privilégios na SEB. Foram tantos privilégios ao longo dos anos que acabaram levando a empresa à bancarrota. E outros erros também foram cometidos. A SEB pagava aos funcionários participação nos lucros, quando a empresa só dava prejuízo. Pagava ainda, e ainda paga, regalias superpostas, como, por exemplo, o auxílio creche, auxílio escola e até o inacreditável auxílio babá. Ou seja, eles têm filhos, mas o cidadão é quem banca as despesas. Funcionários da área técnica, como engenheiros, ganhavam R$42 mil de bandeirada. Teve engenheiro que botou no bolso R$300 mil em um único mês. E ainda vem a pelegada fazer campanha contra a privatização, para continuar mamando nas tetas dos privilégios. Mudando de assunto, se você gosta dessa época de Natal e está saindo do trabalho agora, olha essa dica que legal. O edifício sede do Banco do Brasil está inaugurando neste momento a iluminação de fim de ano com uma festa. O repórter Rodrigo Miranda está lá ao vivo e traz para a gente mais informações. Oi, Rodrigo, boa noite. Nossa, quanta gente, muita atração por aí. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Muita gente por aqui, sim, no setor de autarquias do Norte, aqui em frente à sede do prédio do Banco do Brasil, para acompanhar essa inauguração da iluminação do prédio aqui para esse Natal, esse fim de ano, todas as festas de comemoração aqui de encerramento de 2019. Neste momento, aqui no palco, olha só, vou até sair aqui para mostrar para vocês, a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional de Brasília se apresenta aqui para as crianças, para os pais, para todo mundo que está acompanhando aqui esse evento. Tem muitas atrações também, viu, Juliana? Tem o Coral do Banco do Brasil e também o Balé de Brasília. Centenas de pessoas estão aqui acompanhando a apresentação no momento. Vou até deixar vocês aqui com um gostinho da Orquestra Sinfônica de Brasília. Juliana, a previsão é que a iluminação aqui do prédio seja ligada por volta das 7h20 da noite, então ainda dá tempo de correr aqui no setor de autarquias norte, acompanhar, se juntar a essa multidão e acompanhar essa inauguração. Lembrando também que teremos uma queima de fogos de artifícios aqui, então tem muita festa ainda à noite adentro, então a programação repleta para quem gosta desse clima de fim de ano, Juliana, para descansar, para relaxar e aproveitar, já que o Natal está chegando, não é mesmo?
Bom demais, Rodrigo. Vai ter queima de fogos então daqui a pouco, né? A hora que acender aí as luzes, a iluminação. É isso mesmo, Juliana. Teremos queima de fogos por aqui, o público, todo mundo já preparado, muitas famílias aqui, crianças, pais, todo mundo que saiu do trabalho também aqui na Asa Norte, na região, já veio para cá para acompanhar, pra aproveitar, iniciar essa semana com o pé direito aí, porque o ano está acabando. Isso mesmo, ainda mais com essas luzes de Natal que são tão bonitas. Obrigada, viu, Rodrigo? Boa noite para você. Ainda falando do Natal, é uma data de festas com mesas fartas. Mas e aquelas pessoas que têm restrição alimentar, como glúten e lactose? Bom, a gente mostra agora que existem sim opções e tão gostosas quanto a tradicional ceia. Quando o Natal chega, logo se pensa em quê? Presente, confraternização e, claro, a ceia. Mas a comilança, tão esperada por muitos, vira motivo de tensão para outros. Nesse caso, para pessoas que, por exemplo, têm intolerância à lactose e glúten, entre outras coisas. A pequena Valentina tem alergia à proteína do leite e não pode ter contato com alguns alimentos, o que deixa os pais atentos para problemas graves. Ela pode comer comidas normais que não tenham leite, né? Então, arroz, feijão, a ceia do Natal, ela come normal. Com relação aos doces, que a gente dá uma parada, né? Que ela não pode. A gente dá fruta para ela, que é o doce que ela come, né? E quando ela quer besteira mesmo, a gente compra pirulito, essas coisas, fora do padrão que não tem leite, né? Esse tipo de problema tem se tornado comum nos últimos tempos. Por isso, é importante ter alguns cuidados. É bem importante que esses indivíduos sempre leiam bastante os rótulos, porque alguns alimentos podem não parecer que contém glúten, no caso. Então, condimentos como mostarda, ketchup, até mesmo outros biscoitos, coisas desse tipo, que são um pouco típicas do Natal e que pode conter. Então, na rotulagem é pautado e é escrito que tem o glúten quando tem essa presença. Já no caso da alergia à proteína do leite, é bem importante que não somente leite, como também creme de leite, outros laticínios, até mesmo a manteiga, seja tomado receio para que esse indivíduo não consuma. Mas o nutricionista traz boas notícias. Existem formas de fazer a substituição de alguns alimentos, que podem deixar tudo muito saboroso. Pode ser feito algumas substituições, por exemplo, extratos vegetais, como os chamados leites vegetais, como leite de coco, leite de amêndoas, leite de castanha. No caso, algumas opções mais em conta, como leite de aveia ou de arroz. E no caso do glúten, o que é grande importante evitar são cereais como trigo, como o centeio, a cevada, e também alguns cereais que eles são processados no mesmo maquinário que eles. Então, por exemplo, a aveia. A Inayá é chefe de cozinha e abriu um espaço especializado em produtos para pessoas com intolerância a glúten e alergia à proteína do leite. Ela destaca que o setor não para de crescer no DF. A procura aumentou bastante, porque tem uma demanda muito grande, um público bem extenso, né, com alergia, com restrição alimentar, e também as pessoas que às vezes procuram esse tipo de alimentação por opção. Ela fez essas duas delícias para mostrar uma boa opção de sobremesa para quem tem restrições. Eu preparei um bolo Red Velvet, que ele está com recheio de chocolate e morango, e um brownie de chocolate com ganache e com frutas vermelhas. Glúten sem leite, sem açúcar branco, sem contaminação cruzada. Totalmente apto para pessoas com restrição e alergia severa ao leite e ao glúten. A pequena Valentina já sabe muito bem o que pode e não pode comer. Alergia a leite, mãe. Você tem alergia a leite? Isso, Maria! E para evitar que o Natal fique amargo, ela tem na ponta da língua tudo o que deseja saborear. Pirulito. Só pirulito? Não, balinha e arroz e feijão. Bom demais. Bom, agora olha que situação. 20 mil crianças estão na fila de espera por vaga em creches aqui no DF. Os detalhes chegando agora com o Leandro Aislan, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Aislan, boa noite para você. Boa noite para você também, Juliana. Boa noite a todos. É um dado alarmante, né, Juliana? Esse levantamento que é da própria Secretaria de Educação,
que informou aqui pra gente que essa espera, a partir do momento que a família dessa criança entra na fila, essa espera pode chegar a mais de um ano, viu? O IBGE, inclusive, já havia apontado que só 42% das crianças de 0 a 5 anos frequentam creches aqui na capital do país, né? Portanto, estão na creche, né? Um número que é bem abaixo da média do Brasil, que é de 52%. Viu? E para tentar resolver esse déficit, a Secretaria informou que vai fazer aí a entrega de 10 novas creches em 2020, no ano que vem, sendo 5 até junho e outras 5 até o final de dezembro, né? Quase 7 mil vagas seriam abertas para a implantação dessas novas 10 creches. E nas instituições que já funcionam, temos um outro problema, viu? A reclamação é outra, é de atraso nos pagamentos por parte do governo, viu? E com o problema, algumas instituições estão, inclusive, ameaçando fechar as portas. E a gente lembra que, atualmente, as creches conveniadas com o governo atendem a 21 mil crianças e a previsão da Secretaria é zerar toda essa fila, que a gente falou que dessas 20 mil crianças, apenas no final da gestão, no final de 2022. Juliana. Complicado, né? Principalmente para os pais, para as mães que precisam trabalhar, né, Aislan? Obrigada, viu? Boa noite para você. Boa noite. A seguir, a Embaixada Chinesa faz festa dos 20 anos da transferência de poderes de Macau à China. Veja agora imagens do trânsito no Catetinho. O Band Cidade volta já. Dia de comemoração, o evento na Embaixada Chinesa lembrou hoje os 20 anos que Portugal devolveu a cidade de Macau à China. A Embaixada da China foi aberta para a comemoração de 20 anos da transferência de poderes de Macau à China, um marco histórico que trouxe prosperidade para a região. Depois do retorno do Macau à China, conquistou um importante progresso, tanto no setor econômico como no setor político e social. Durante a cerimônia de comemoração, o embaixador falou ainda da relação entre Brasil e a China. Eu acredito que é um futuro que pode concretizar mais os sucessos já bem alcançados pelos dois chefes para promover a aprofundação das cooperações entre os dois países. E olha que boa notícia, depois de 4 dias de angústia, o Batalhão de Polícia Militar Ambiental reencontrou a cadela Aisha, que estava desaparecida desde a última sexta-feira. Segundo a PM, a mascote da corporação foi encontrada correndo sozinha pelo Parque de Águas Claras. A suspeita é que Aisha tenha fugido por causa das fortes chuvas que caíram sobre o parque onde fica o batalhão. A cadela está saudável e não apresenta ferimentos. Veja a seguir, maternidade depois dos 30 anos aumentou em quase 40%. Veja agora imagens da EPNB. O Band Cidade volta daqui a pouco. Adiar a maternidade tem se tornado cada vez mais comum entre as mulheres. Segundo o levantamento recente do IBGE, em 10 anos, o número de mulheres que tiveram filho com menos de 30 anos de idade caiu. Graças ao avanço da medicina, é possível que a gravidez aconteça no momento escolhido pelo casal. Mas especialistas alertam que adiar demais a maternidade pode trazer complicações que devem ser acompanhadas de perto. A Karine acabou de receber as fotografias de Natal do Theo, de 2 aninhos. A mãe coruja não para de babar as fotos do pequeno. A empresária foi mãe aos 38 anos. Ela optou por priorizar a carreira, os estudos e planejou muito, até decidir pela maternidade. Trabalhei bastante e aí chegou uma hora da vida que eu falei, tá faltando alguma coisa. E aí foi nesse momento que eu e meu marido, nós planejamos e aí veio o Theo. Hoje, aos 40 anos, admite que ficou com receio se iria conseguir engravidar, mas se considera no melhor momento para assumir a responsabilidade de mãe. Eu brinco que de cabeça eu tô ótima para ser mãe, agora de físico, aí isso pesa, porque você não tem mais a mesma energia que você tinha aos 20 e poucos anos para correr atrás da criança, né? E paciência também, então cada dia é um aprendizado mesmo. Você tem que
trabalhar e exercitar essa questão. E optar pela maternidade mais tarde tem sido uma tendência. De acordo com dados do IBGE, nos últimos 10 anos, houve um aumento de 36% no número de crianças nascidas, de mães com idades entre 30 e 44 anos. Somente neste ano, no DF, foram mais de 10 mil partos com mulheres nessa faixa etária. Mas essa obstetra traz um alerta. Esperar demais para engravidar pode trazer alguns riscos. Então, além das dificuldades de engravidar espontaneamente, tem um alto risco gestacional disso. Então, implica uma mulher de 40 anos que tem maior tendência, né, a complicações como cardiovasculares, depressão. E isso implica um risco para o bebê também em formação. Ela admite que essa tem sido uma realidade também dentro do consultório dela. As mulheres, elas estão, o casal em si, está começando a escolher uma idade mais madura para engravidar por conta de liberdade e independência profissional, uma programação melhor da primeira gestação. Então, isso está sendo adiado para uma idade mais madura. E olha, essa é para os empresários. A partir de hoje, quem precisar de atendimento na junta comercial deve fazer um agendamento pelo site com os dados da empresa. A mudança foi feita na tentativa de reduzir as longas filas na junta comercial. Os usuários vão no horário marcado e só vai ser atendido quem agendar o encontro no site, que é o portal servicos, sem cedilha, .justice.df.gov.br, que aparece aí na tela. Por hoje é isso, obrigada pela sua companhia e audiência. Vem aí o Jornal da Band. Boa noite, excelente semana para nós. Até amanhã. Tchau, tchau.